Oi pessoal, estamos aqui de novo para falar mais um pouco, né, sobre higiene mental e coronavírus, pandemia. No primeiro vídeo a gente falou um pouco sobre a qualidade da informação, que ela é extremamente importante, né, porque com boas informações que a gente vai conseguir se organizar para enfrentar uma crise. Então ela precisa ter qualidade. Mas aí vem a pergunta, né? E a quantidade? É isso que eu vim falar um pouco com vocês hoje. Quanto mais melhor? Nem sempre. Muita informação pode atrapalhar e pouca informação com certeza, né, também atrapalha. Ninguém quer saber o dia que vai morrer, né? E também assim, né, se você não sabe que a vida tem fim, né, as coisas podem ficar bem mais difíceis. Isso é simples, intuitivo. Né? No tempo da peste negra, muito, né, semelhante, os padres punham o pessoal para rezar dentro das igrejas para que, né, Deus ajudasse. Aquele monte de gente fechada, né, na igreja, todo mundo respirando na cara, era o jeito mais fácil, né, da peste se propagar. Então é assim, saber de menos é ruim, saber muito também acaba atrapalhando. Saber, especialmente no caso, né, do vírus agora, de uma virose como essa, né, mais saber, são detalhes tão complexos, né? Quer dizer, as pessoas vão ter que estudar uma vida, sabe? Chega um ponto que vocês vão começar a ficar confusos, né? Porque, né, é uma área completamente nova, tem uma linguagem, onde que eu vou procurar? E aí, sabe, dá aquela confusão mental. Então, decididamente, muita informação atrapalha, porque para entender toda a informação disponível, você tem que ser virologista. Não vai dar tempo. Até para você ir no supermercado, de aprender toda a virologia do planeta. Então, baixa a bola e vamos chegar, naquele ponto de informação que eu tenho que ter para não fazer besteira, e menos do que aquela que vai começar a me deixar confuso. Bom, então é assim, é um vírus, né? Quer dizer, o vírus é uma estrutura, né? O pessoal discute se é um ser vivo ou não, porque ele está no meio do muro, né? Que ele precisa da sua célula para se reproduzir. Então ele entra no organismo, pega uma célula, né, e obriga a célula a fazer outros vírus. A célula morre e eles espalham. Essa é a ideia. Esse vírus em particular, assim como, os que têm interesse para a nossa saúde, eles vivem dentro do nosso organismo e eles se transmitem, por via aérea. O Covid especialmente, ele é um vírus de vias aéreas altas, nariz, pulmão aqui, comecinho, então por isso que ele passa rápido, porque ele está bem na beirada, o bafo passa, perdigotos, quer dizer, aquelas gotinhas de saliva, passa, pega a mão, sabe? Vai cumprimentar o amigo que passa na mão, passa. Ele não vive indefinidamente fora do organismo. Quanto tempo ele vai viver em cada tipo de superfície, em cada tipo de temperatura, pressão atmosférica, etc., você não vai conseguir essa tabela, tá certo? Mas não é difícil você imaginar que o cara tosse na mão, pega na maçaneta lá, você, alguns minutos depois, você não precisa saber exatamente cronometrado, vai lá, taca a mão na maçaneta e depois coça o nariz, entendeu? Você entende o mecanismo, você não precisa saber detalhes. Aí você consegue se organizar. É assim que ele passa. Quer dizer, aí você usa esse nível de informação, já é suficiente para você se organizar. Precisa mais.
Né? Você precisa agir adequadamente, né? Você não precisa saber a estrutura molecular do bicho, sabe, na interação dele, né? Se é RNA, se não é, retrovírus, sabe, quer dizer, detalhe, vai ajudar você a se organizar? Não basta você saber que é um organismo microscópico, né, que precisa da tua célula para se reproduzir. E ele, né, vive preferentemente dentro do seu organismo e se transmite assim dessas maneiras. O que você vai fazer? Evitar isso. Né? Chegar perto das pessoas, né? Você está dando mole. Né? Ficar dando a mão, abraçando todo mundo, quanto mais próximo, quanto mais, né, respiração, quanto mais um ambiente cheio de gente, você está aumentando a chance. Está dando mole para o azar. Usar máscara funciona, né? Máscaras adequadas. Né? Depois eu vou pôr um link aí em algum lugar, né, de como saber se uma máscara ela é eficiente ou não. Né? Você põe, quer dizer, use o bom senso. Você coloca aqui, né, a maior parte vai ficar na máscara. Se todo mundo está de máscara, você já está diminuindo a chance. Né? Se você, quando está num ambiente público, fica ligado que se você vai botar a mão nas coisas, né, e depois, sabe, quer dizer, precisa higienizar a mão. É simples, muito simples. Né? Por que todo esse cuidado? Primeiro, porque esse vírus passa muito fácil porque é de vias aéreas superiores. Então ele está na beirada, ele sai com mais facilidade para fora. Então ele transmite mais rapidamente. Quer dizer, uma pessoa, então, ela é capaz de contaminar muito mais pessoas num tempo pequeno. Outra complicação muito grande. Não é assim, uma grande parte das pessoas, elas não ficam, né, nem sequer sintomáticas. Mas alguns casos ficam muito graves. E tem uma peculiaridade. Se fica grave, ele vai para o hospital, né, e é uma coisa muito complicada. Porque ele vai acabar parando no UTI e ele precisa de umas 3 a 4 semanas de UTI. Pensa, quer dizer, em geral a pessoa fica uns 2, 3 dias na UTI e sai. Né? Quer dizer, agora você veja, né, se todo mundo fica doente, é uma doença que espalha rápido, né? 100 mil pessoas, você fala assim, né? 1% das pessoas ficam em estado grave. 100 mil pessoas é 1.000. Você imagina 1.000 pessoas na UTI? Né? Por isso que o pessoal, né? Quer dizer, a gente tem que ficar realmente muito preocupado, porque senão começa a morrer muita gente. Né? Entende? Quer dizer, então é simples. É tudo muito simples. Quer dizer, se você tiver essa informação na cabeça, você já consegue agir adequadamente, né? E com responsabilidade. Né? Você fala assim, eu sou forte. Primeiro que você não sabe, né? Isso aí é delíriozinho, né? Você não tem bola de cristal. Segundo, quer dizer, mesmo que você seja forte, né, você passa para outra pessoa, para outra e para outra. Você pode ser responsável por sua, né, total falta de cuidado, você pode ser responsável pela morte de várias pessoas. Né, e talvez pessoas bastante próximas. Né, então é uma coisa que a gente precisa levar a sério. Se você levar a sério e for responsável, é muito fácil fazer isso. Né? Você não precisa mais informação do que isso para você saber agir. Né? Pelo contrário, como eu falei, né? Se a gente começa, né, a ficar muito detalhista, começa a se encher de dúvida. Né? Use o bom senso com informação mínima, né, que você vai agir
corretamente, com responsabilidade. Tá bom? A gente volta em mais ocasiões aí.